Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia. Esta é uma aula do Papo Cabeça. Gostaria, antes de apresentar o convidado de hoje, de informar vocês que esse final de semana nós vamos ter a primeira prova do simulado. Tá bem? Como no Enem, o simulado do desafio vai ser feito em 2 dias, no dia 21/8 e no dia 28/8. São sábados, e nós vamos ter mais informações no Instagram e na página do Facebook. Nos siga para mais informações. Boa noite, Ellen. Eu descobri que o sobrenome da Ellen é novo mesmo, mas eu juro que eu vou parar de dar informações desnecessárias. Então, nós temos aqui hoje o nosso convidado, Felipe Aurélio Eusébio, tá? Ele está aqui para apresentar para a gente o tema Caminhos para combater a LGBTQ-fobia no Brasil. E ele é mestrando pelo programa da antropologia da UFBA, tá? E também participa do grupo de estudos do GEURA aqui na UFPEL, e é licenciado pelo nosso curso lindo e maravilhoso da onde também saí, as Ciências Sociais e Licenciaturas também aqui da UFPEL, tá? Ele só deu uma dambandadinha assim, um pouquinho longe, pouco, só na Bahia. Só Bahia. Não, só atravessou o Brasil, mas está tudo bem. Ele continua pelotense de coração. Você nunca foi de Pelotas, né? Você sempre foi de Porto Alegre. Eu era de Porto Alegre, fui para Pelotas e agora estou na Bahia. Não estou virtualmente na Bahia, porque continuo morando no Rio Grande do Sul devido à pandemia. O que é estar, não é mesmo? O que é estar presente? É. O que é a presença? Tá, pronto, eu parei. Vou te deixar com a tua apresentação. Pessoal, sim, então, por favor, avisem se tiver ruim a fala, que a gente tira as câmeras e ajeita, tá bem? É isso. Então, boa noite a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria dizer primeiro que eu tenho um carinho muito grande pelo desafio. Eu passei rapidamente por ele, dei 2 meses, eu acho, de aula de sociologia, mas guardei esse carinho e quando eu vi ali que tinha a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre LGBTs, sobre essa experiência, essa vivência de pessoas que fogem à heteronormatividade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo hoje. Eu aproveitei, me joguei assim, então estou aqui hoje para a gente conversar um pouco. A ideia é explanar um pouco sobre esses caminhos para combater a LGBTfobia, o que significa isso, né? Quais são as possibilidades, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que a gente já tem em relação a direitos da população LGBTQIA+. Mas então, para isso, eu queria primeiro perguntar se tem alguém hoje que está aqui que se enquadra dentro desse grupo maravilhoso que a gente chama de LGBTQIA+. E aí vocês podem colocar ali no chat, sei lá, se apresentem, digam oi, eu sou, oi, eu não sou. Porque daí é interessante que a gente vai compartilhando experiências também, né? Bom, pode passar para o próximo slide. Primeiramente, né, o que é homofobia? A gente está trabalhando com o termo LGBTQIofobia, mas para falar sobre essa coisa que a gente chama e que a gente tem hoje no Brasil muito forte, a gente primeiro precisa entender o que é homofobia, que é o primeiro termo utilizado para designar esse medo patológico em relação a homossexuais e que define a discriminação, o preconceito e a violência contra indivíduos que não se enquadram dentro da cis-heteronormatividade, né? Então, a homofobia é esse termo cunhado, primeiro, dentro da área da psicologia, que fala um pouco sobre... Você já deve ter escutado no cotidiano mesmo a gente falar, tem fobia de alguma coisa, tem fobia de outra coisa. Só que o termo acabou se tornando muito mais abrangente. Hoje a gente usa homofobia, lesbofobia, bifobia, LGBTQIA+, fobia, para designar todas as violências e preconceitos e atos de extremo ódio que são direcionados a pessoas LGBTQIA+. Então, a homofobia, portanto, pode ser definida como uma aversão irreprimível, né? Uma repugna, um ódio que algumas pessoas nutrem contra pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, travestis, tudo mais que a gente encontra aí dentro da sigla. Pode passar, por favor.
Bom, então, primeiro termo difícil que a gente tem, né, na aula de hoje, né? O que é cis-heteronormatividade que eu falei ali? A cis-heteronormatividade diz respeito às normas que impõem um ideal heterossexual e cisgênero nos corpos antes mesmo de seu nascimento. Então, o sistema cis-heteronormativo, ele nomeia os efeitos dos desvios dessa normatização, né? Assim, quanto mais uma pessoa se afasta desse ideal, tanto mais ela sofre preconceito, discriminação e violências de todos os tipos. Então é aquela coisa, a gente. Primeiro exemplo que me vem à cabeça para falar do que é essa cis-heteronormatividade, pensem nos chás de bebês revelação que a gente tem hoje, à torta e à direita na internet, vários vídeos em que se faz uma decoração toda em rosa e azul, tem toda uma expectativa para saber o sexo do bebê, como se isso significasse alguma coisa, como se isso tivesse alguma relação com o que esse bebê, essa criança, essa pessoa vai viver durante a vida dela, porque é isso, assim, o médico olhou pelo ultrassom, viu se tinha um pinto, uma vagina e disse, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, a partir dessa informação, se cria toda uma expectativa, se cria toda uma normatização do que essa pessoa deve viver, como que ela deve viver, como que ela deve crescer, o que ela deve aprender na escola, qual é a cadeira que ela deve sentar no primário, quais os brinquedos que ela tem que brincar na educação infantil, qual a fila que ela tem que participar, se a hora do banheiro ela vai junto com os meninos ou se ela vai junto com as meninas. Então, todos esses aparatos que a gente tem de um sistema que diz que o lugar de mulher é da cozinha, que o menino tem que brincar de bola, que o menino não pode chorar, não pode mostrar sentimentos, que a menina tem que ser mais delicada. Então, a cis-heteronormatividade é tudo isso, diz respeito a tudo isso. E aí é o que diz ali no slide, né? Quanto mais você se afasta desses ideais, mais preconceito, mais discriminação e mais violências você sofre. Então, é por isso que a gente tem uma sigla tão plural e heterogênea quanto LGBTQIA+, e uma sigla que cada dia mais aumenta e se atualiza, né? Porque cada dia mais se percebe que as pessoas não conseguem, de jeito maneira, se enquadrar nessa heteronormatividade. Mesmo a pessoa mais hétero, o homem mais hétero que você encontrar, ele vai também sofrer as consequências desse sistema, porque de alguma forma ele vai ser impelido a não demonstrar sentimentos, ele vai ser impelido a ser agressivo. E então, esse tipo de coisas causam uma série de traumas ao longo da vida também. Tanto para muito mais para pessoas LGBTQIA+, mas também para pessoas heterossexuais e cisgêneras. E aí depois eu trago um pouquinho a definição de cis aqui para quem não souber. Pode passar para o próximo, por favor? Mas então, né, falamos de homofobia, agora a transfobia e outras violências. A gente precisa entender um pouco mais do que significa essas violências, né? A sigla LGBTQIA+, está em constante mudança e atualização, como eu já disse para vocês. Mas, em síntese, ela abriga todas aquelas pessoas cujas vidas e experiências fogem à cis-heteronormatividade. Desta forma, a sigla abrange uma gama gigantesca de modos de ser. Essa pluralidade também significa que pessoas LGBTQIA+, sofrem formas diferentes de violência. Então, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia, a transfobia, etc., são manifestações dessas violências. Cada uma delas vai possuir as suas singularidades, mas todas são fruto de um mesmo sistema patriarcal, machista, racista e LGBTfóbico. Então, essa parte do encontro de hoje é para a gente entender que essas violências elas vão se manifestar de forma diferente. Então, por exemplo, a violência que um homem gay cisgênero vai sofrer, que é uma pessoa, né, que não se identifica como trans, que não passou por nenhum incômodo com seu gênero designado ao nascimento, né, vai ser diferente da violência que uma mulher lésbica vai sofrer, por exemplo. Porque a mulher lésbica vai ter toda aquela coisa do machismo em cima dela, vai ter toda a coisa da cobrança, assim como uma pessoa bissexual vai sofrer outras violências, né? A coisa, por exemplo, de uma mulher bissexual ser importunada a ponto de chegarem homens querendo fazer homenagem só porque sabe que a mulher é bissexual. A mulher lésbica sofre preconceito por ser caminhoneira ou por ser muito feminina. Então, existe uma série de manifestações dessas violências que que engloba toda a questão da LGBTQIA+, fobia. Então, é preciso entender, por exemplo, que a violência que um homem gay sofre, ela vai ser diferente que a violência que uma travesti vai sofrer, por exemplo. Uma pessoa trans vai sofrer. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que têm seus marcadores sociais da diferença. Um homem gay, por exemplo, tem um marcador da sexualidade e uma mulher trans tem um marcador da transexualidade, da identidade de gênero. E aí eu vou voltar nesses conceitos, mas calma aí.
eles vão sofrer violências diferentes. Por que, então? Porque o homem gay, ele vai ser percebido enquanto gay em vários contextos, mas a violência para ele provavelmente vai ser maior e mais direcionada quando ele estiver demonstrando a sua orientação sexual do que quando ele estiver simplesmente existindo. E para uma pessoa trans, não é assim. A pessoa trans, existindo em qualquer contexto, ela vai sofrer violências porque a própria existência dela é uma afronta a esse sistema cis heteronormativo. Então, existe essa singularidade, é isso que a gente precisa entender para a gente falar sobre os caminhos para combater essas violências. Porque vão ser caminhos diferentes, vão ser caminhos que a gente vai ter que tomar de atitudes mais fortes em relação a alguns grupos que estão dentro da LGBTQIA+, do que outros, por exemplo. É pensar, e aí eu vou trazer um pouco esses dados da realidade no Brasil, mas spoiler, por exemplo, pessoas trans têm expectativa de vida de 35 anos. Então, o que a gente vai fazer para conseguir melhorar a expectativa de vida de pessoas trans? Esse é um caminho para combater a LGBTQ, a mais fobia. Mas pessoas gays e lésbicas não têm essa expectativa de vida. Eles continuam tendo uma expectativa de vida similar à de pessoas heterossexuais, mesmo que sofram violências durante toda a sua vida. Então, essas singularidades, essas particularidades que a gente tem que ter em mente quando a gente vai discutir a temática de hoje. Então, pode passar para o próximo slide. Bom, então o que a gente sabe sobre LGBTQIA+ fobia no Brasil? E aí a gente sabe muito e é horrível saber o que a gente sabe. Porque os dados que a gente tem, hoje em dia, eles não são do governo federal, por exemplo. São dados dos movimentos sociais, são dados de grupos, ONGs que se articularam para mapear notícias, para estar em cima dos BOs e dos boletins de ocorrência, né? E para conseguir trazer esses dados, porque o governo federal mesmo não acompanha esses dados, não tem nenhuma agência do governo federal. Inclusive, se a gente tivesse fugiu o nome, a pesquisa que ia acontecer em 2020 e foi cortada a verba para ela, que pesquisa os dados da população geral do Brasil. Me fugiu o nome. O IBGE? Isso, o IBGE ia fazer a pesquisa. Se tivesse ocorrido, não ocorreu, mais um desmonte que a gente vive no Brasil atualmente. Mas se tivesse ocorrido, nessa pesquisa que acontece a partir do IBGE, não há perguntas sobre pessoas LGBTQIA+. E isso é uma coisa assustadora. Mas então vamos lá, né? Em 2020, por exemplo, 237 LGBTQIA+, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, tiveram morte violenta no Brasil, vítimas de homotransfobia. 224 homicídios e 13 suicídios. 61 pessoas travestis e trans, 51 gays, 10 lésbicas, 3 homens trans, 3 bissexuais, 2 heterossexuais confundidos com gays. Então, inclusive, heterossexuais estão sofrendo, estão morrendo pela LGBTQIA+ fobia no Brasil. Atualmente, a cada 36 horas, uma pessoa LGBTQIA+ brasileira é vítima de homicídio ou suicídio. O Brasil segue sendo campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Segundo as agências internacionais de direitos humanos, mata-se mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13 países do Oriente Médio e África, onde persiste a pena de morte para a população LGBTQIA+. Mais da metade dos casos de pessoas LGBTQIA+ assassinados no mundo acontecem no Brasil, em território brasileiro. Pode passar o próximo slide. E aí a gente tem mais dados, o que é muito assustador. Quanto à idade das vítimas, por exemplo, 5 eram menores de idade, sendo a mais jovem uma travesti de 15 anos, que foi encontrada agonizando num terreno baldio após levar diversos tiros. 33% das vítimas estavam entre os 15 e os 30 anos de idade, e 8% com mais de 46. O mais idoso, o mais velho, tinha 80 anos. Era um homossexual branco, gay e cego, que foi abandonado pela família e se suicidou, jogando-se do quarto andar. O quesito cor é uma variável bastante descuidada nas matérias jornalísticas, sendo desconhecida por 43% das vítimas. Entre os casos de 2020, por exemplo, foram 74 pardos e pretos e 62 brancos, que reflete aproximadamente a mesma tendência demográfica do conjunto populacional nacional. Gays e lésbicas são majoritariamente assassinados dentro de suas residências com objetos domésticos,
fios elétricos, almofadas, facas de cozinha, etc. Enquanto travestis e transexuais, notadamente profissionais do sexo, são atingidas por disparos de revólver na pista, que eles chamam, né, que é fazendo o programa. Né? 60,8% de tais sinistros ocorrem em espaços públicos, praças, ruas, vias, vielas, terrenos baldios, seguido da residência da vítima com 23,5% e, por fim, 15,6% em espaços privados, como motéis, casas e comércios de terceiros. Então, o que esses dados nos mostram? Né? Primeiro, que a situação no Brasil é assustadora, a gente tem ido para uma espiral decrescente em termos de políticas públicas para a população LGBTQIA+, e para o combate dessas violências, que a população trans, travestil, T do LGBTQIA+, é a que mais sofre agressões, é a que mais morre, e é a que mais é expulsa de casa, é a que está ali na linha de frente, trabalhando com prostituição, trabalhando com profissionais do sexo, e morrendo nessa profissão, né? Elas não só são expulsas de casa, não têm direito à educação, não têm direito ao mercado de trabalho, como no único trabalho que elas têm, que é explorando o próprio corpo, elas também são mortas. Então, é esse cenário assustador, é essa figura que a gente tem que ter em mente quando a gente vai discutir essa temática, né? O que a gente vai fazer para mudar essa realidade tão assustadora e tão preocupante que a gente vive hoje em dia? E o Brasil ser o que mais mata no mundo, inclusive entre os países que têm pena de morte, porque, para quem não sabe ainda, existem vários países em que, se é descoberto que você é homossexual, você é condenado à morte por apedrejamento e por tantas outras formas horríveis. Ele supera esses países, né? Então, é realmente, assim, assustador você ser LGBTQIA+, no Brasil. E a gente que está aqui, todo mundo provavelmente tem mais ou menos a mesma idade, a gente viveu a ascensão do bolsonarismo, do governo atual, e viu o quanto que esses números pioraram com a ascensão desses discursos de ódio, né? Então, assim, se a gente já tinha uma realidade muito preocupante com o governo atual, com o avanço dos discursos de ódio, está ficando cada vez pior. E isso foi claramente visível durante as eleições de 2018, onde deu um salto, um pico muito grande de mortes ali no período eleitoral em que o presidente assumiu, né? Logo que ele assumiu. Então, assim, é esse tipo de informação, é esse tipo de realidade que a gente tem que lidar, né? Não dá para a gente acreditar no papo de que a ideologia de gênero já garantiu todos os direitos, que os LGBTQIA+, estão querendo privilégios, porque não, a gente ainda está morrendo muito, a gente ainda está sofrendo muita violência nesses contextos, né, em território brasileiro. Pode passar. Mas então, qual é o caminho a seguir, né? O que dizem os movimentos sociais? Primeiro, os movimentos sociais não são coesos, não são homogêneos, cada um vai dizer uma coisa. Tá todo mundo ali tentando sobreviver, tentando viver, tentando lutar por seus direitos. Mas existem 3 caminhos que eu gostaria de discutir aqui hoje com vocês, porque são os caminhos que mais aparecem. Se você fizer qualquer pesquisa, se você entrar em qualquer movimento sociais, esses são os caminhos que mais são sugeridos. O que a gente tem que fazer imediatamente? A gente tem que ter educação sexual e de gênero em todos os níveis escolares para ensinar jovens e a população em geral a respeito dos direitos humanos e da cidadania da população LGBTQIA+. A gente tem que ter o cumprimento rigoroso das leis aprovadas, garantindo a cidadania plena da população LGBTQIA+, sobretudo no reconhecimento do casamento homoafetivo e a equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo. E a gente tem que ter políticas públicas na área da saúde, direitos humanos e educação que contribuem para erradicar as mortes violentas e proporcionem igualdade cidadã à comunidade LGBTQIA+. Então, a gente vai explorar um pouquinho de cada uma dessas alternativas, desses caminhos, e pensar o que poderia fazer, o que significa ir por esse caminho, e quais são os obstáculos que a gente enfrenta na escolha de cada um desses caminhos. Pode passar. Então, o primeiro caminho seria educação sexual nas escolas, né? Educação sexual e de gênero nas escolas. E o que significa isso? É falar de sexo com crianças de 7 anos? Não. Não é falar de sexo com crianças de 7 anos. Não é passar pornografia em sala de aula. Falar sobre educação sexual, e aí tem, inclusive eu não trouxe esses dados, mas tem, que mostram que falar
sobre educação sexual nas escolas, inclusive diminui os casos diminui não, mas os casos vêm à tona, né? Os casos de pedofilia, os casos de violência sexual dentro de casa, né? Então, falar sobre violência, falar sobre educação sexual é explicar o que a gente está explicando aqui hoje, é discutir o que a gente está discutindo aqui hoje. E aí eu trago um glossário que, para quem não conhece, vai ser ótimo, para quem já conhece é bom rever e criticar e comentar sobre isso também, porque quando a gente fala de população LGBTQIA+, é uma coisa que está em constante mudança e atualização, as definições, né? O que as pessoas se entendem, como se entendem. Mas a ideia é pensar, se a gente tivesse educação sexual, quais são as primeiras coisas que a gente precisa saber? Quais são as informações, quais são as definições que a gente precisa ter em mente para conseguir ser mais humano com essas pessoas, né? Então, vamos passar para o próximo slide. Primeiro de tudo, o que é sexo, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual? São as bases de tudo, de todas as identidades que vão estar englobadas ali dentro do LGBTQIA+. Então, a gente vai entender por sexo, muito rasamente, sem discutir muito profundamente, sem entrar no âmbito das discussões acadêmicas, que o sexo é definido pelo órgão genital ao nascer. Então, é isso. Ali vai nascer o bebezinho, vai ter uma vagina, vai ter um pênis, vai ter o chá de revelação e esse vai ser o sexo do bebê. A identidade de gênero, ela é o produto da experiência interna e individual de gênero de cada um, construída a partir da cultura e da realidade social em que estão, independente da anatomia dos corpos e do gênero que lhe foi registrado e atribuído ao nascer. Então, a identidade de gênero é como a pessoa se entende. Simples. Expressão de gênero é a forma como você se comporta e interage com o mundo a partir da sua identidade. O modo como as pessoas ao redor interpretam essa expressão te categoriza em alguma identidade de gênero ou não. Então, por exemplo, se eu uso um vestido, se eu uso um brinco, se eu pinto cabelo, se eu deixo cabelo curto, comprido, se eu uso um salto, se eu não uso. Isso é expressão de gênero, é a forma como você se veste, como você age, como você anda, como você fala. Tudo isso são expressões de gênero. A coisa, por exemplo, da gay afeminada falar com voz fina, isso é uma expressão de gênero. A coisa dos pessoas trans estarem em transição e acaba gerando um monte de confusão e erros grotescos quanto à identidade dessas pessoas, isso tudo tem a ver com a expressão de gênero, né? Inclusive de pessoas negarem, estarem ali olhando para uma pessoa que tem claramente uma expressão de gênero masculina ou feminina e se recusarem a chamar pelo nome e pelo pronome correto. Então, por isso que a gente precisa entender esse termo. E orientação sexual, que é a atração sexual, afetiva e ou emocional para com outras pessoas de mesmo gênero ou de gêneros diferentes. Eu vou passar rapidamente por essas categorias, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem que eu volte em alguma dessas definições, alguma das letras que a gente vai aprender hoje aqui, vocês, por favor, falem ali no chat, a gente retoma a explicação e a gente vai adiante. Pode passar, Lucas. Bom, então vamos dissecar a sigla, né? A gente tem o L, que são mulheres lésbicas. São mulheres que sentem atração sexual, física e ou afetiva com pessoas do mesmo sexo e gênero. Então, se a pessoa é uma mulher, se entende como mulher, se relaciona com outra mulher, ela é lésbica. E aí a gente volta lá para os nossos conceitinhos básicos. Então, se, por exemplo, a gente tiver uma mulher trans que tenha nascido com um pênis, mas ao longo da vida se entendeu quanto mulher e é uma mulher, e ela se relacionar com outra mulher, ela vai ser lésbica. Não é porque ela nasceu com um pinto que ela vai ser uma pessoa hétero ou qualquer coisa confusa que as pessoas possam entender no meio disso. São duas mulheres se relacionando, elas são lésbicas. É isso. Trata-se apenas de orientação sexual. Pode passar. Então, a gente tem o G, né, de homens gays. São homens que sentem atração física, sexual, física e ou afetiva com pessoas do mesmo sexo e gênero. Então, dois homens se relacionando. É interessante pensar na sigla, logo esse comecinho, porque se vocês lembram ou se já ouviram falar, mas a sigla começou com GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Ao longo dos anos, ela foi mudando, aí ela virou GLBT, e aí tinha os gays na frente. E aí as mulheres lésbicas disseram, para aí, não estamos gostando disso. Gay é muito chamativo, já tem tudo que precisa ter, não gostamos disso, precisamos focar em nós, nas nossas pautas, porque mulheres lésbicas estão sofrendo muito mais preconceito do que os homens gays, brancos e malhados que estão aí vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Então, acontecem esses vários eventos em que se discute as siglas, se discute as vivências e experiências de pessoas LGBTQIA+, e se decidiu por colocar o L na frente do G para dar mais visibilidade
as mulheres lésbicas, a vivência de mulheres lésbicas. Aqui, os cachorros estão latindo. Bom, então, tivemos o GLBT, depois mudou para LGBT, e agora a gente começa a adicionar siglas no final dessas letras no final dessa sigla e vamos ampliando, né, o nosso horizonte e ampliando todas as pessoas que vão dar as mãos e que vão lutar pelo mesmo direito de viver, de expressar seus amores, de expressar suas experiências e viver suas vidas plenamente, né? Então, pode passar para o próximo. Nós vamos ter os bissexuais. Não sei se vocês repararam, mas as figurinhas que eu coloquei, elas também têm as bandeiras. Então, tipo, uma curiosidade legalzinha é que as figurinhas, por exemplo, são as bandeiras do movimento bi, bandeira do movimento lésbico, do movimento gay. Então, tem essa curiosidadezinha, um cuidado que eu tomei na apresentação para trazer para vocês. Então, pessoas bissexuais são pessoas que sentem atração sexual física e afetiva por mais de um sexo e gênero. O bi não é de biscoito. O bi não está confuso. O bi não quer fazer homenagem com você e sua namorada. Então, então temos as pessoas bissexuais. Há pessoas, e aí a gente entra naquela coisa, né? As definições, elas estão em constante mudança, como eu falei para vocês. A bissexualidade, ela já foi entendida por algumas pessoas enquanto atração por dois gêneros, e aí se criou outras orientações sexuais que dessem conta de fugir desse binarismo, né? Hoje em dia, isso já foi jogado para o escanteio, assim, tipo, não se fala mais essa definição. Inclusive, se você entrar nos sites, muito dificilmente vai estar escrito que bissexuais atraem apenas por dois gêneros. Mas é bom ter isso em mente para a gente não cometer esses errinhos quando a gente for pensar na sexualidade, pensar no que como a gente se entende, né? Então, existem pessoas bissexuais que se atraem por mais de um sexo e gênero. Pode passar. Nós vamos ter o T, então. O T ali abarca pessoas travestis, transgêneros, transexuais. São pessoas que não se identificam com o mesmo gênero que foi registrado e atribuído ao nascer. Pessoas trans. Travestis, é uma curiosidade também a gente saber disso, é uma identidade de gênero exclusivamente latino-americana. Se você for para a Europa, se você for para os Estados Unidos, se você for para o Canadá, não existe uma palavra que seja uma tradução para travestis, por exemplo. Travestis é uma identidade exclusivamente latino-americana que trata de pessoas designadas com sexo masculino ao nascer, mas que não se identificam como tal, não se entendem como travestis. Fazendo intervenções no corpo ou não, algumas pessoas consideram como um terceiro gênero. Então, a gente tem aí as travestis. As travestis, elas estão muito associadas à periferia, à marginalidade, à coisa do trabalho sexual. Então, é sempre importante ter essa definição em mente, ter essa ideia de que são as travestis, não são os travestis, não é o traveco, são as travestis, é uma identidade real, uma identidade que é reivindicada por essas pessoas e que deve ser respeitada, né? Então, existem pessoas, inclusive, que vão se identificar como mulher trans e travesti e vai fazer questão de dizer que também é travesti, porque a travesti traz esses signos, né, junto de muita luta, de muita resistência perante a sociedade. Então, por isso que existem esses usos, né? Pode passar. Bom, agora a gente também tem o Q na nossa sigla, que são pessoas queer. O queer é uma palavra norte-americana, é uma palavra do inglês, que é similar ao nosso bicha, viado, por exemplo. Era um termo que era usado por norte-americanos, por falantes da língua inglesa, que designava pejorativamente pessoas que não eram heterossexuais. Então, esse termo ele foi reivindicado por pessoas LGBTQIA+, e ressignificado como algo positivo. Inclusive, se tornou uma linha teórica dentro das universidades. Então, existem pessoas que estudam, que se chamam de teóricos queer, estudos queer, né? São pessoas que se focam exclusivamente nas experiências, nas vivências de pessoas LGBTQIA+. Então, pessoas que pesquisam LGBTs na prostituição, pesquisam LGBTs na escola, na educação, na política. Então, essas pessoas que estudam isso, em várias pessoas dessas se intitulam como estudiosos queer. Seriam essas pessoas, queer seria enquanto identidade, né?
seria essas pessoas que, seja por sexo biológico, orientação sexual, romântica ou identidade de expressão de gênero, não se enquadram dentro do padrão cis heteronormativo. Então é isso, é meio que tudo. Se a pessoa quiser ser tudo e nada, ela pode se identificar enquanto queer, e tá tudo bem. Pode passar. Bom, nós também temos pessoas intersex na nossa sigla, que são pessoas que nascem com genitália ambígua, com pênis, vagina e qualquer outra variedade, né, de caracteres sexuais, incluindo cromossomos, gônadas e órgãos genitais. Essas pessoas não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de sexo masculino e sexo feminino. Então, antigamente, e aí talvez você já tenha escutado esse termo também, mas se dizia que as pessoas nasciam hermafroditas. Esse termo parou de ser utilizado, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas são intersex, né? São intersexuais, e que existe uma variante gigantesca, assim, inclusive é muito mais comum do que a gente sabe. Tem dados que mostram assim que existe um número gigantesco de pessoas intersex nascendo todo dia, e que essas pessoas não sabem, inclusive não sabem que são intersex. Porque quando nascem, existe toda uma violência e uma agência do médico, da médica, de querer definir um sexo específico para aquela criança intersex. Então, escolhe ou corta fora o pênis, ou fecha uma vagina, e se deixa quieto e não se fala mais disso. E aí a criança nasce e vive, aquela pessoa se desenvolve, e aí, por exemplo, já aconteceu de chegar na puberdade e ela se identificar com outro gênero, e ela tem que passar por todo um processo de transição, sendo que se tivessem tratado ela enquanto uma pessoa intersex, ela não passaria assim, violências e opressões que ela viveu a vida inteira sem saber que ela foi negado o direito dela viver plenamente enquanto uma pessoa intersex, por exemplo. Então, são essas pessoas que estão aí, que são bem mais comum do que a gente imagina. E existe toda uma violência, todo um aparato para que essas pessoas não existam e não se fale que elas existam. Inclusive, recomendações de médicos para que não se discuta isso com as crianças e com essas pessoas, né, ao longo da vida. Pode passar. Nós vamos ter o A também, que são pessoas assexuais, pessoas que sentem completa ou condicional ausência de interesse ou atração sexual. Para essas pessoas, os relacionamentos envolvem outros aspectos da vida cotidiana, como o romance, o afeto, não necessariamente o sexo. E aí é importante entender que dentro, por exemplo, da questão do A, eles têm várias orientações sexuais, várias variantes dessa sexualidade. Assim como existem várias variações de pansexuais, bissexuais, que é o que a gente chega no mais, né? Vamos para o próximo slide. No maisinho, né? Tudo que vem depois do mais. Então, pessoas pansexuais, pessoas não binárias, polissexuais, existem vários, inclusive, gêneros dentro das identidades de gênero dentro da categoria não binária, né? A pessoa pode ser agênero, ela pode não se identificar com gênero nenhum, ela pode ser fluida e se identificar ao longo da vida e do cotidiano com mais de um gênero. Então, o que é importante quando a gente chega no mais da sigla? É entender que a gente ainda não entende de tudo, que a gente não categorizou todas as condições e as formas de viver a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas, e que algumas pessoas fazem um esforço para criar essas categorias justamente para que todas as pessoas que crescem num sistema como o nosso, que oprime qualquer manifestação que fuja da não heterossexualidade, que fuja da heterossexualidade, que fuja da norma cisgênera, elas possam ler uma definição na internet e pensar, poxa, eu não estou sozinho, poxa, existem outras pessoas que também são iguais a mim, eu não tenho nada de errado comigo, eu sou, tipo, sabe? Poder se sentir parte de alguma coisa e perceber que não tem problema você ser uma pessoa pansexual, você é uma pessoa não binária, né? E o que isso significa? Só para a gente encerrar essa parte. Pansexuais são pessoas que sentem atração sexual, física ou afetiva por todos vários sexos e gêneros. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês, ela surge meio que como contraponto à bissexualidade, quando a bissexualidade ainda é entendida enquanto um binário, né, enquanto atração por dois gêneros. E para essas pessoas, a atração sexual independe do sexo, da identidade de gênero de outra pessoa. Então, mesmo que hoje a bissexualidade já não signifique mais aquilo, ainda há várias pessoas que se identificam enquanto pessoas pansexuais, e está tudo bem também. A gente tem que entender que quando se trata de pessoas LGBTQIA+, inclusive a orientação sexual é política, né? A identidade de gênero é política, tudo isso é político. Você levantar uma bandeira, você ter as cores da sua orientação sexual, significa
elenca muito, né? Então, acho que a gente tem que, às vezes, parar para pensar nesses sentidos de a gente elencar bandeiras, elencar cores, elencar... Por que se faz todo esse esforço para que a gente tenha... para que a gente tenha essas identidades, essas orientações sexuais reconhecidas, né? E pessoas não binárias são pessoas que não se identificam com a binaridade de gênero, ou seja, homem e mulher. A pessoa pode se identificar com ambos, nenhum outro diferente, fluir entre gêneros, etc. Pode passar. Bom, então, passamos pelo glossário, passamos pela educação sexual, entendemos que a educação sexual não é falar de sexo com crianças. No primeiro caminho, a gente meio que desvendou, assim, e quais são os obstáculos do primeiro caminho, antes de a gente chegar nos direitos LGBTQIA+. É entender que, inclusive, a gente vive atualmente no país todo um esforço para que não se discuta isso dentro de sala de aula, não se discuta isso nas escolas. A famosa ideologia de gênero que a gente teve, Bolsonaro indo no Jornal Nacional mostrar um livro fake que não tinha nada a ver com ideologia de gênero, nunca tinha nem sido comprado pelo Ministério da Educação. Mas entender que as pessoas que estão fazendo esforços para conseguir falar sobre isso dentro de sala de aula, para conseguir falar sobre prevenção, inclusive prevenção, gente, prevenção a ISTs, prevenção a HIV. As pessoas estão sendo boicotadas, chamadas de ideólogos de gênero, estão sendo perseguidas. Então, a questão da educação sexual ainda é um desafio muito grande. A gente tem cidades no Brasil que já aprovaram leis contra a ideologia de gênero, inclusive proibindo a menção à palavra gênero em planos de ensino e em currículos e etc. Então, assim, esse é um dos desafios, um dos obstáculos de se percorrer o caminho da educação sexual como estratégia para o combate à LGBTQI-fobia no Brasil. Beber uma água. E aí a gente chega nos direitos, né? Que é o segundo caminho ali que nós vimos. O que a gente tem de direitos para pessoas LGBTQIA+, no Brasil? Pode passar. É um slide em branco? Não, eu só queria dar essa piada. Então, pode parecer que a gente não tem nenhum direito, mas a gente tem algumas coisas asseguradas. Não da forma como deveria ser, mas a gente tem e a gente precisa entender como que esses direitos foram conquistados, de que forma eles estão engembrados no Brasil, no nosso contexto atual, para que a gente não perca esses direitos que nós já conquistamos, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem autorização, pessoas LGBTQIA+, tem autorização para união estável, para união civil e casamento civil também. A questão, a questão sobre a união e casamento civil entre pessoas do mesmo sexo tramitou no Congresso Nacional desde a década de 1990 e nunca foi aprovado. Só em 2013 teve uma mudança significativa em relação aos direitos. A lei vigente, ela não estende o direito ao casamento ou à união da comunidade LGBTQIA+, mas não existe nada que expresse uma proibição a esse tipo de relacionamento. Então, ela na Constituição, né, era definido como família a composição de homem e mulher, mas não excluía, não proibia a união de outras pessoas e o entendimento de casamentos entre pessoas do mesmo sexo como algo banível, proibido, contra a lei. Então, a Constituição da República Federativa Brasileira, né, ela cita o homem e mulher como componentes de uma união matrimonial. No entanto, não há nenhum parágrafo que exclua a possibilidade de uma união conjugal entre um casal homossexual, podendo ser denominada como uma entidade familiar. E esse foi o entendimento que o Supremo Tribunal Federal teve quando julgou esse caso, né? Diante disso, a união estável foi reconhecida em 2011 pelos tribunais
E, em concordância com essa decisão, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução que obriga todos os cartórios nacionais a realizarem casamentos homossexuais. E aí a gente pensa, ai, que lindo, né? Mas não. A gente ainda tem, inclusive em 2019, 2020, há poucos anos atrás, estados como Santa Catarina, em que eu vou confundir os termos porque eu não entendo nada de direito, mas que estavam negando os pedidos de casamento de pessoas homossexuais e lésbicas e tal. Estavam simplesmente negando, as pessoas tinham que recorrer à justiça para obrigar o cartório a aceitar, para obrigar que esses casamentos fossem, seguirem adiante o processo para a união do casamento civil. Então, a gente ainda tem esforços muito grandes no meio jurídico para que esses casamentos, para que esse direito não seja assegurado, mesmo que tenha essa resolução do CNJ. Pode passar. A gente tem também, a partir da definição do outro direito, do direito ao casamento e à família, o direito à adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos e LGBTs no Brasil. Na legislação que protege a criança e o adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, em nenhum momento cita que o gênero dos cônjuges para adoção afetaria a formação do adotado ou da adotada. Entretanto, só poderia ser concebida a adoção a casais homossexuais em caso de matrimônio ou se comprovada a unidade segura, ou seja, após a aceitação jurídica do casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo. Contudo, ainda que não exista uma lei expressa que autorize o casamento, podendo haver... Contudo, ainda não existe, desculpa, ali não estou errado, ainda não existe uma lei expressa que autorize o casamento, podendo haver desacordo entre alguns juízes, o que consequentemente complica a adoção para um casal gay. Então, já ocorre em vários lugares e as pessoas estão conseguindo adotar, mas isso não é assegurado por lei, assim como o casamento não é assegurado por lei. E aí a gente vai começar a perceber que o nosso Congresso não aprovou nenhuma lei que garanta os direitos LGBTQIA+. Até hoje, a maior parte dos direitos que nós temos foram conseguidos via judicial. E o que isso significa? Que a qualquer momento pode-se tomar uma decisão diferente, pode-se ter uma interpretação diferente da Constituição e das leis, e esses direitos podem ser derrubados. Tanto que isso era uma promessa do Bolsonaro, ele não conseguiu levar adiante por enquanto, mas ele tinha como promessa, inclusive, derrubar essas decisões que garantiam o direito ao casamento e à adoção. Pode passar. Bom, também é direito no Brasil a garantia de não ser recusado o atendimento por preconceito, né? É vetado em qualquer hipótese o preconceito no atendimento ao público LGBTQIA+, fundamentado nos seguintes artigos. E isso é bom a gente ter anotado, porque se acontecer qualquer caso de homofobia, transfobia e violências todas no meio do comércio, né, em restaurantes, em lojas, a gente é assegurado por essas leis, então a gente pode, inclusive, citar as leis na cara das pessoas, o que é maravilhoso. Então, nós temos ali o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que é vetado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, a recusa à venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, o que é maravilhoso disso? Aqui no Brasil, por exemplo, não pode acontecer, ou não deveria acontecer, assegurados por essas leis, coisas do tipo um casal homossexual quer um bolo de casamento e aí vai na confeiteira e a confeiteira se nega a fazer o bolo por não concordar com o estilo de vida do casal. Então, esse tipo de coisa não pode, é crime. E a lei número 7.716/89, que serão punidos na forma dessas leis os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Portanto, nenhum estabelecimento deve recusar o atendimento a uma pessoa baseada no preconceito de sua orientação sexual. Pode passar. Bom, também é direito no Brasil o processo de redesignação sexual. O que significa isso? O processo de designação sexual acontece quando pessoas trans desejam mudar suas características físicas para que seus corpos correspondam com o gênero com o qual se identificam. Então, a questão do tratamento hormonal, por exemplo, as cirurgias de redesignação sexual mesmo, que trabalha ali a questão da genitália, né?
acompanhamento com psiquiatra, psicólogo via SUS. Isso tudo é um direito que também é assegurado para pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Esse tipo de atendimento ele começou a ser oferecido pela Rede de Saúde Pública em 2008, mas apenas em 2010 o processo cirúrgico passou a realmente ser realizado. No entanto, a espera ainda é muito longa. É muito complicado fazer esse tipo de acompanhamento. Existe toda uma burocracia para que pessoas trans consigam esse tipo de atendimento via SUS. Então, também é um direito, mas não necessariamente significa que está sendo plenamente exercido pela população LGBTQIA+. Pode passar. Nós temos também a autorização, nós temos a alteração do nome no registro civil, isso também é um direito no Brasil, e começou em 2018, né? Com o aceite da alteração do nome social para pessoas transexuais e travestis. Neste caso, não é necessária alteração no cartório do registro civil. Via judiciário, recentemente, também foi autorizado pelo STF a alteração do nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Assim, é possível fazer a alteração e incluir o novo nome nos documentos pessoais, sem toda aquela invasão de privacidade, aquela coisa burocrática de ter que mostrar os exames, de fazer o acompanhamento. Até porque, para quem não sabe, você só ganha um atestado dizendo que você é uma pessoa trans depois de 2 anos sendo acompanhada dentro do SUS. Então, inclusive, isso é uma dificuldade, uma complicação, né? Dentro desse sistema. Pode passar. Nós temos também, agora, recentemente, a criminalização da homofobia, que aconteceu em 2019, né, no dia 13 de junho. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. Por 8 votos a 3, os ministros determinaram que a conduta passa a ser punida pela lei de racismo, que é aquela mesma lei que eu falei lá antes, a 7.716, que hoje prevê crimes de discriminação por preconceito ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível, segundo o texto constitucional, e pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão e, em alguns casos, multa. E aí, também, parece maravilhoso, mas qual é a pegadinha disso? A gente não tem delegacias especializadas para o atendimento da população LGBTQIA+. A gente, inclusive, pessoas negras que são as primeiras asseguradas por essa lei, já disseram que não conseguem, inclusive, registrar o boletim como racismo, e muitas vezes ele é registrado como injúria racial, que tem uma penalidade muito mais branda do que a lei de racismo. Então, ainda tem várias dificuldades no quesito criminalização da homofobia e da LGBTQI-fobia em geral, assim. As pessoas não conseguem fazer o boletim de ocorrência, quando chegam na delegacia, são hostilizadas, são discriminadas, né? E aí a gente chega no último caminho, pode passar. Que é as políticas públicas. A gente tem políticas públicas, né? O que significa políticas públicas para começo de conversa? Pode passar. Do que a gente está falando quando a gente fala em políticas públicas? As políticas públicas, elas afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificam. Hoje é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Então, conforme a definição corrente, as políticas públicas são um conjunto de programas, ações, decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais, municípios e municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, e que visa assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico e econômico. O que significa? Que as políticas públicas são essas ações que vão garantir ou que vão assistir os direitos que a gente acabou de comentar. E aí pode passar para o próximo. E aí, para elencar alguns, por exemplo, se a gente tem, como eu já falei para vocês, a questão de que pessoas trans travestis não estão conseguindo completar a formação educacional, não estão conseguindo terminar o ensino médio, porque são expulsas da escola, porque sofrem hostilização, porque não é permitido que usem os banheiros da escola a partir da identidade que a pessoa realmente se identifica,
porque a chamada é uma complicação, porque os professores são preconceituosos, porque os alunos fazem bullying. A gente tem, por exemplo, a iniciativa de cota para pessoas trans em universidades públicas e concursos. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma série de universidades que oferecem essa modalidade em programas de pós-graduação. Algumas poucas já estão ofertando para cursos de graduação. A UFPEL, se eu não me engano, aprovou recentemente para todos os cursos as cotas trans. E no Brasil, a gente ainda não se fala em cotas trans para concursos, mas na Argentina já foi aprovada também uma política pública nesse sentido. Então, a gente sabe que é uma possibilidade que a gente poderia muito bem implementar aqui no Brasil. Quando a gente falou de saúde, por exemplo, a gente poderia ter mais ambulatórios especializados em saúde LGBTQIA+. Isso é uma política pública. Aqui, onde eu estou, em Canoas, existe um ambulatório LGBTQIA+. Porto Alegre, eu sei que existe uns 2 ambulatórios também de atendimento. São Paulo existe. Mas não é todas as cidades, não é todos os estados ainda que fazem esse atendimento especializado. Porque é aquela coisa, né, gente, que a gente tem que entender que, tratando-se de saúde LGBTQIA+, existe também uma série de peculiaridades que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, um homem trans, ele tem que fazer acompanhamento com ginecologista, sabe? Uma pessoa, um homem gay, uma travesti que está trabalhando com prostituição, tem que fazer acompanhamento com infectologista, tem que ter a questão do teste rápido. Então, inclusive, esses procedimentos, eles não podem acontecer e serem barrados por preconceito. Por exemplo, você chegar lá fazer um teste rápido e a pessoa dizer, você não se cuidou, você foi promíscua. E isso tudo, sabe, inibe as pessoas de continuarem e terem o direito ao acesso à saúde plena, né? Então, por isso, a importância desses ambulatórios especializados em saúde LGBTQIA+. Delegacias especializadas para atendimento de casos de LGBTQIA+, fobia. Então, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil a gente tem também cheia de problemáticas, mas a gente tem a Delegacia da Mulher, que funciona e que tem a proposição de atender especificamente casos de violência contra a mulher. A gente poderia muito bem, agora que nós temos criminalizado a homofobia no Brasil, ter delegacias e ter um atendimento especializado para esses casos, para que não chegue lá e tenha um delegado que não queira registrar o seu caso, por exemplo, ou que te trate com desdém, que te agrida, como aconteceu recentemente com uma pessoa, saiu nos noticiários, agora eu não vou lembrar direito do caso para falar para vocês, mas saiu o caso da pessoa que foi no boletim, foi na delegacia para para fazer um boletim de ocorrência contra um assalto e foi agredida dentro da delegacia pelos policiais que estavam lá. Então, esse tipo de coisa também precisaríamos de políticas públicas nesse sentido. Programas de combate à violência e discriminação em escolas. Então, essa coisa da educação sexual ela não acontece sozinha, a gente não pode contar que ela seja uma iniciativa de um professor X ou Y individual que vai ali tentar se esmerar para trazer isso para dentro da escola. Isso também deveria ser uma política pública. Nós tínhamos uma iniciativa que gerou a ideologia de gênero, que era o Brasil sem homofobia, o Escola Sem Homofobia. Foi barrada, foi descartada, não temos mais programas como esses atualmente de combate à violência e discriminação LGBTQIA+ fóbica nas escolas. Programas para acolhimento de pessoas LGBTQIA+ expulsas de casa também. A gente tem que pensar nessa realidade, nessa questão que a família, né, como a gente mostrou ali nos primeiros dados, a família ainda é uma das instituições, digamos assim, que mais agride, que mais violenta pessoas LGBTQIA+, que expulsa, que maltrata, que prende em casa, que não deixa se relacionar. Então, a gente precisaria, né, levando em conta esse cenário e esse contexto, também ter programas para acolhimento dessas pessoas. A gente tem algumas iniciativas hoje em dia, como a Casa 1, a Casa NEM, mas que são iniciativas particulares, eu diria assim, não são iniciativas do governo, são iniciativas que vivem de doações, que vivem de parcerias com outras instituições. Então, a gente também não tem isso em termos de políticas públicas do governo. E ali, para citar mais uma, né, cursos técnicos e educacionais para inserção no mercado de trabalho. Então, de novo, levando em consideração que pessoas trans e travestis, por exemplo, não conseguem finalizar o ensino médio, não conseguem entrar numa universidade porque não tem o apoio que é preciso para isso, porque vocês todos aqui sabem como é difícil entrar numa universidade, né? Então, tá todo mundo aqui se esmerando para conseguir, e acredito que vocês vão conseguir, tenho fé, que o desafio é muito bom em colocar as pessoas dentro da universidade pública. Mas também poderíamos investir em políticas públicas para essas pessoas, né? Para que elas consigam entrar no mercado de trabalho de outras formas,
consigam fazer um curso técnico para, sei lá, secretariado, para cabeleireiro, para maquiagem, consigam fazer cursos educacionais, uma pós-graduação, não sei, cursos que possibilitem que essas pessoas tenham outra possibilidade além da prostituição. Então, é mais ou menos nesse sentido. A minha fala de hoje, a gente não tem, pode passar para o último, que é um grande obrigado, a gente não tem um caminho certo, um caminho único para percorrer. Na verdade, teria que ser a articulação de todos esses caminhos, de tudo isso que a gente falou até aqui. E é isso, gente. A gente tem um cenário extremamente problemático, extremamente preocupante em relação à experiência e às vivências de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. A gente agora vocês têm uma série de argumentações e informações que podem utilizar para, sei lá, no cotidiano de vocês, conseguirem fazer alguma diferença, fazer alguma coisa. A gente não espera que todo mundo saia salvando o mundo, mas se a gente conseguir defender uma pessoa numa fila de uma loja que está sofrendo preconceito, já é maravilhoso, sabe? É isso, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou aí para responder. Muito obrigado. Eu quero utilizar, tipo, segundos aqui. Ali nas notas compartilhadas, tá? Mostra. Na verdade, eles não colocaram isso hoje, tá? Só hoje que eu queria utilizar esse exemplo. Os queridos não colocaram nas notas compartilhadas os cursos que eles querem fazer. Mas aqui, vamos pensar que nós temos 10 pessoas, tá? Que cada um deles vai passar por um curso, tá? Vai passar para o Enem, vai entrar no SISU, vai entrar em um curso, vai terminar esse curso e vai ser um profissional. Esses profissionais sabem essas informações para tratar os seus pacientes nos seus trabalhos. Isso já é um caminho. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. Se a gente tiver esse tipo de formação, esse tipo de debate, para que todo mundo consiga exercer sua profissão de forma inclusiva, de forma a aceitar todos os públicos, a gente sabe que tem diversas profissões, a maioria delas, existem pouquíssimas que não lidam com o público. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Não pensem, gente, que você chega lá, já deu 9. Vocês precisam me parar, porque senão eu não paro de falar nunca mais. Você está lendo o chat? Estou recebendo o chat, estou recebendo carinho aqui. Muito obrigado, gente. De verdade, eu gosto muito de falar sobre esse chat, eu gosto muito de estar discutindo e trazendo esse debate para as pessoas. E vou disponibilizar os slides, já falei com o Lucas, vou disponibilizar os slides para vocês, se vocês quiserem saber mais e também melhorarem eles também, porque é sempre possível. Então, fica aí a disponibilidade para vocês. Mas é pouco tempo, mas através da monitoria de sociologia, vocês podem pedir perguntas para o Felipe, para mim. A gente tem esse canal que vocês não usam a gente. Chama que a gente vem. Tá, gente? Muito obrigado por terem comparecido aqui hoje. Muito obrigado ao Felipe. Caso a gente queira ele em um outro momento, eu posso fazer os pedidos. Com certeza, estou sempre disponível. Encher o saco até ele dizer que sim, ou nunca mais, né? Me bloqueia, nunca mais me chama para nada. Mas é isso. Boa noite a todos. Obrigado de novo. E estamos aí. Eu não sei o que acontece agora. Eu tenho